Eu estou abrindo esse canal no YouTube e quero fazer dele um espaço onde a gente discuta coisa que interessa ao povo brasileiro, coisa que interessa à humanidade, e não quero deixar por menos. E por meu privilégio, minha sorte, nós escolhemos, e ele aceitou, para abrir esse programa, essa sequência de programas que vai marcar o meu canal no YouTube, o professor Ildeu de Castro Moreira. Ele é presidente da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que a partir desses dias 8 e 9 está fazendo uma grande convocação de todos os brasileiros, e deveria ser todos mesmo, o povão da favela deveria prestar atenção nisso também, e nós vamos entender por quê. Porque hoje, na minha opinião, ciência e tecnologia é o outro nome de soberania. Soberania, você sabe, é a capacidade que um país tem ou não tem de mandar no seu próprio nariz. Professor Ildeu, muito obrigado pela gentileza. É preciso logo de plano deixá-lo completamente à vontade. A SBPC é uma entidade suprapartidária, ela não tem compromisso comigo nem com nenhuma candidatura, pelo contrário, o compromisso dela é com o Brasil e transcende os partidos, que todos deveriam ter o mesmo compromisso. Portanto, eu quero lhe agradecer, nós estamos aqui na sede da SBPC, na Maria Antônia, lugar de formação de um pedaço importante da inteligência brasileira. Muito obrigado por ser aceito. E a primeira provocação é: por que um povo que passa fome, está desempregado, com medo de bala, de milícia, deve se interessar por ciência, tecnologia e inovação? Em primeiro lugar, agradecer muito a possibilidade de estar participando dessa iniciativa sua, que é extremamente importante, e a SBPC, como o senhor disse, é aberta para todas as pessoas, todas as correntes políticas, porque o nosso papel é exatamente lutar, como sempre fizemos há 70 anos, que a SBPC tem, pela ciência, pela tecnologia, pela educação de qualidade, pela melhoria das condições de vida das pessoas. E essa questão é fundamental, A ciência e a tecnologia no mundo de hoje são elementos essenciais para a qualidade de vida, são elementos essenciais para a economia. Então, para cada cidadão brasileiro, a ciência e a tecnologia pode parecer uma coisa distante, mas ela está muito presente. Está presente no bolso de todo mundo que tem um celular, por exemplo. Está presente quando você vai ao hospital e vai fazer um exame. E todos nós temos hoje a ciência e a tecnologia permanentemente nos ajudando na área médica, na área das vacinas, em toda uma coisa que traz um impacto importante para a saúde de cada um de nós. Portanto, a ciência perpassa toda a vida do cidadão. E nesse sentido também ela é um elemento fundamental para a economia do país. Todos os países que estão avançando e avançaram nas últimas décadas fizeram isso escorados em ciência e tecnologia. Se criaram empregos qualificados, se melhorou o PIB do país, que cresceram. Se a gente vê, por exemplo, que o PIB da China, na década de 70, era menor que o brasileiro. Hoje a China já disputa com os Estados Unidos. Então isso significa que houve uma política pública continuada por décadas, que investiu muito em educação, em ciência e tecnologia. Portanto, a ciência e tecnologia pode parecer distante do cidadão, da pessoa que está no bairro pobre, da pessoa que está lá numa região, às vezes, dominada por milícia, como é o caso no Rio de Janeiro, onde eu moro, mas isso tem um impacto muito importante para a segurança pública. Quer dizer, a ciência pode ajudar muito em todos esses aspectos e fazer com que o Estado tenha uma presença muito mais eficiente junto ao cidadão. Na questão da saúde, na questão da segurança, na questão da educação pública, que temos que melhorar muito, certamente, no Brasil. Então, eu acho que esse impacto na vida do cidadão é muito maior do que a gente imagina, só que, às vezes, não é informado de uma maneira clara. Deixa eu fazer a pergunta agora por outro lado. Se um país não investe em ciência e tecnologia, ainda assim o seu povo quer usar as coisas modernas. Por exemplo, os meios de diagnóstico médico, as máquinas, os celulares que você já falou, os tablets, os computadores, os caixas eletrônicos. Se o país não investe, como é que ele usa isso? Ele compra. Ele compra todo o tempo. E, compra portanto, do estrangeiro. Do estrangeiro e fica endividado, obviamente. A gente tem uma balança comercial brasileira que a gente exporta muitos produtos chamadas commodities, muitos produtos, digamos assim, primários de mineração ou até do setor agrícola, que o Brasil tem uma balança comercial importante, que tem muita ciência embutida também. Porque não pode se esquecer isso. Mas certamente a gente compra muito material eletrônico, a gente importa muita coisa de química, muitos remédios que poderiam ser fabricados aqui. Não tudo, é claro, porque você não tem, cada país é autônomo em si hoje no mundo. Mas é fundamental que a gente tenha uma indústria muito mais desenvolvida para que a gente possa exportar produtos com valor agregado maior e não adquirir tantos produtos que fazem com que o Brasil fique numa relação muito complicada com outros países. Então a gente tem que desenvolver muito mais a tecnologia. E a ciência é um elemento essencial para isso. Se eu estou errado,
você me corrija, quer dizer então que o Brasil, pobre como é, está mandando dinheiro para fora, financiando emprego lá fora, porque nós usamos as tecnologias que poderiam ser desenvolvidas aqui pela inteligência do povo brasileiro, gerando emprego aqui e segurando a nossa poupança. É isso na prática? É mais ou menos isso. Quer dizer, eu acho que, infelizmente, tem uma visão economicista no Brasil, que já aconteceu em vários governos e agora particularmente, que a gente não precisa de fazer aqui, a gente compra fora. Só que esse comprar fora é comprar a dependência permanente e a incapacidade de competir no mercado mundial, que hoje é cada vez mais intensa essa disputa, e a ciência e a tecnologia é o que faz a diferença. Se nós não tivermos ciência e tecnologia de qualidade, a questão da soberania nacional está obviamente em causa. Como é que estão as coisas, né? Vocês da SBPC, os cientistas brasileiros, sob sua liderança, mas muitas outras entidades, aliás, é uma convocatória geral, estão se movimentando para, a partir desse dia 8 e 9, chegar em Brasília e chamar a atenção do país para as coisas da ciência e da tecnologia. Como é que estão as coisas hoje, né? Sob esse ponto de vista da ciência e tecnologia, da prioridade, das verbas, como é que vão as coisas? Nesse início de governo, nós sofremos um revés muito forte. Nós fizemos, inclusive, os candidatos, inclusive você, né, esteve aqui presente, discutiu conosco, nós apresentamos à comunidade científica uma série de reivindicações para os candidatos, ou propostas da comunidade científica, que evidentemente não precisa ser acatada integralmente, mas são pontos que é um acúmulo, né, de décadas das sociedades científicas. A SBPC reúne da ordem de 140 sociedades científicas de todas as áreas. São 140 sociedades que se reúnem ao redor da SBPC. Afiliadas à SBPC. Além disso, nós temos a Academia Brasileira de Ciências, que interage todo o tempo conosco. Tem muitas outras entidades das fundações de amparo à pesquisa dos estados, as secretarias de Ciência e Tecnologia dos estados, as universidades públicas, todas elas são envolvidas nisso. Então, nós temos um movimento bem amplo de entidades que trabalham com a área da ciência e tecnologia. Então, nós fizemos uma série de proposições no período eleitoral e levamos a todos os candidatos. O atual presidente, inclusive, se comprometeu, né, a um documento que nós fizemos, a SBPC e a Academia, da recuperação da queda do orçamento para ciência e tecnologia, que veio crescendo a partir de 2014. Nós estamos hoje num patamar que esse ano é 1/3 do que nós tínhamos 10 anos atrás para investir. Hoje nós estamos investindo em ciência e tecnologia 1/3 do que nós investimos há 10 anos atrás. E isso em termos do investimento do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. É mais ou menos esse o número, o que obviamente catastrófico, inclusive porque a comunidade científica cresceu nesses 10 anos de maneira significativa. O Brasil forma da ordem de 20 mil doutores ano. Então nós temos certamente um desemprego grande de jovens que estão se formando, fazendo seus mestrados, seus doutorados, porque não são aproveitados. E a gente tem agora essa queda muito significativa de recursos, que esse ano nós fomos surpreendidos por um corte ainda maior de 42%. 42%? 42%. Nós tínhamos um orçamento do Ministério da ordem de 5 bilhões, que já é bem baixo, né? E nós fizemos todo um esforço ano passado para superar isso. E como eu disse, o atual presidente tinha se comprometido a uma recuperação nessa área, né? Inclusive utilizando um bordão que nós falamos sempre, que recursos para ciência e tecnologia é investimento e não é gasto, para ciência, tecnologia e educação. E, no entanto, nós somos surpreendidos com esse corte de 42%, que vai afetar drasticamente agências fundamentais, como o CNPq, que já estava com os recursos muito baixos, é o Conselho Nacional... O que é o CNPq? É o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Né? Pedindo desculpa, professor, é porque a gente quer realmente que o brasileiro mais simples entre nesse assunto. Então, nós vamos falar coisas que são óbvias para a maior parte das pessoas, mas nós queremos botar o povo brasileiro na jogada. Não, muito obrigado, eu tenho de esclarecer. Então, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, chamado CNPq, foi criado na década de 50, também por um movimento grande da SBPC, da Academia Brasileira de Ciências, que é a casa do pesquisador, né, que apoia o jovem, que tem as bolsas de pesquisa da iniciação científica, que faz editais para apoiar as diversas áreas da ciência brasileira. Então, o CNPq é um órgão fundamental de apoio à ciência brasileira. Um outro é a CAPES. A CAPES é o Conselho de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior, que é do MEC, ligado ao Ministério da Educação, e que é fundamental para a pós-graduação brasileira. Porque eles financiam as bolsas dos pesquisadores. As bolsas de pós-graduação, os programas de pós-graduação, avalia os programas de pós-graduação, e tem um papel fundamental na pós-graduação brasileira, que é responsável por grande parte da pesquisa que é feita no Brasil. Quer dizer, então, professor, pelo que eu entendi, que esse corte de 42%, que é quase a metade, vai mexer com essas agências todas? Todas elas serão afetadas. O CNPq,
que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que tem um papel fundamental de apoio a bolsas de iniciação científica, de pós-graduação, de apoio aos jovens pesquisadores, de editais nas áreas mais variadas, que é uma agência fundamental para a ciência brasileira. Ele estava já com cerca de, faltando, digamos assim, 300 milhões para poder fechar o ano pagando os compromissos atuais de bolsas. Sem expandir nada, já está faltando dinheiro para pagar as bolsas comprometidas. Isso, e as bolsas já estão defasadas em 6, 7 anos a sua correção monetária. Então, os estudantes brasileiros estão tendo um problema de sobrevivência, às vezes, estudante de mestrado e doutorado, com essas bolsas. Mas, dentro disso, o CNPq já estava atingido profundamente. Esse corte possivelmente vai atingir mais. Não se sabe direito, porque depende de uma decisão do Ministério, mas que seja 10%. Significa que as bolsas iriam ser interrompidas a partir de setembro, aí já seriam agora a partir de agosto. Então, isso significa que é uma agência que nós estamos extremamente preocupados, porque ela é fundamental para a ciência brasileira e tem de ser reverter esse quadro. Então, nós estamos fazendo uma pressão muito grande nessa direção. A outra agência afetada é a FINEP. A FINEP é a agência de inovação em ciência e tecnologia do governo, ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e ela está também com 90% do seu recurso, do chamado Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, congelado. Já estava congelado numa reserva de contingência cerca de 80%. Com esse contingenciamento adicional, vai restringir ainda mais o recurso da FINEP. Significa que a FINEP, que teria da ordem de 5 bilhões de reais para aplicar em pesquisa e desenvolvimento, para as empresas inovadoras, para a infraestrutura das universidades, das instituições de pesquisa, para apoiar a subvenção econômica, para fazer empréstimos a juros mais baixos para as empresas inovadoras. Então, tudo isso vai ficar congelado. Teria 5 bilhões, vai poder usar da ordem de 500 a 600 milhões. Então, isso é uma coisa que nós reputamos, inclusive, como ilegal, no sentido de que são recursos que são provenientes dos setores econômicos, exatamente por lei, para apoiar a iniciativa de ciência. Ou seja, é um dinheiro que a lei prevê vinculado a esse fim. Exatamente. Não pode ser destinado para outra coisa. E aí a economia vai lá e leva isso para outras finalidades, pagar a dívida pública, o que seja. E nós não concordamos, evidentemente, com isso, e esse seria, certamente, uma possibilidade do Brasil dar uma reversão no quadro. Quer dizer, se você não tem inovação tecnológica, a nossa indústria que está caindo significativamente, como é que ela vai sair dessa situação? Então, a FINEP, portanto, tem um papel fundamental nisso, e nós estamos muito preocupados com isso. E a terceira agência importante, essa não é da ciência e tecnologia, mas é da educação, é a CAPES, que é a coordenação de apoio ao aperfeiçoamento do ensino superior, dos profissionais, dos professores, e que é responsável pela pós-graduação brasileira, fundamentalmente, pela avaliação dos cursos, pelo apoio às bolsas também. A CAPES tem da ordem de 100 e tantos mil bolsistas que dependem da CAPES. Tem toda uma área para educação básica também, que é muito importante. E, portanto, a CAPES tem sido responsável pelo crescimento da pós-graduação no Brasil, que é responsável, por sua vez, por cerca de 80% da pesquisa feita no Brasil, da pesquisa básica. E também está agora com um orçamento que já estava num valor baixo, insuficiente para as suas demandas, e agora ainda com uma ameaça adicional de ter uma restrição da ordem de 20% nesses recursos. Deixa eu fazer aqui uma pergunta. Se esse tipo de conduta, se esse tipo de comportamento fosse regra, que tipo de prejuízo no passado o Brasil poderia dizer hoje que temos? Que tipo de conquista a ciência e a tecnologia brasileiras conseguiram, graças a algum momento em que houve a devida prioridade, ou se não, pelo menos, alguma prioridade? Que tipo de conquista que nós tivemos e não teríamos se esse tipo de prática fosse a mesma coisa no passado? Olha, tem muitos exemplos. Claramente, por exemplo, na própria área da agricultura, né? O Brasil ocupou, de certa maneira, o cerrado, tem uma grande produção hoje, e uma das iniciativas mais importantes foi exatamente a Embrapa, as universidades públicas, que investigaram como utilizar o cerrado para plantação. A agricultura tropical brasileira cresceu muito, é responsável por uma boa fatia da nossa balança comercial, e eu lhe dou um exemplo mais pontual, né? O trabalho da professora Joana Doberainer, que era apoiado pela CAPES, pelo CNPq, pelos laboratórios pela FINEP, lá na Embrapa, no Rio de Janeiro, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e que esse trabalho dela, que permitiu analisar a fixação de nitrogênio nas plantas, né, no caso as gramíneas, a soja, por exemplo, isso permite que o Brasil economize por ano bilhões e bilhões de reais
de adubos nitrogenados, que a gente teria de comprar para poder fazer esse tipo de atividade para o desenvolvimento da soja, que teve um crescimento muito grande na sua produtividade em função dessas pesquisas. E elas também contribuíram para o meio ambiente. Então, esse é um exemplo claro de uma pesquisa básica, feita dentro de uma universidade, de uma instituição pública de pesquisa, que fez uma diferença significativa, que faz todo ano para, no caso aí, a agricultura e a plantação de soja. Também tem implicação na cana-de-açúcar. A Embrapa é uma empresa que os resultados mostram que cada real empregado na Embrapa, pelo poder público, tem um retorno de 8 vezes maior. Cada real que bota lá, volta 8. Volta 8. Então, obviamente, é claramente uma questão de investimento bem colocado. E outros exemplos, por exemplo, o outro caso, o pré-sal. Há 30, 40 anos, se a gente falasse a palavra pré-sal, ninguém sabia o que era. Foram as pesquisas financiadas pela FINEP, financiada pelo CNPq, pelo SEMP, pelas universidades, que permitiram localizar que tinha uma camada de petróleo no fundo do mar, que poderia ser explorada, desenvolveu-se a tecnologia para poder entrar lá no fundo do mar, retirar esse petróleo e usá-lo. Quer dizer, a descoberta dele e o uso dele foi um produto de todo esse arcabouço, esse sistema nacional de ciência e tecnologia. Então, isso significa hoje mais da metade do petróleo brasileiro. Ou seja, esses dois exemplos já mostram que o resultado econômico dessas duas atividades supera em 20 vezes o investimento anual em ciência e tecnologia. É importante que a gente faça aqui sublinhar isso aqui. Eu pedi de propósito 2 exemplos e vieram assim com a maior naturalidade, com a maior espontaneidade. Nós não ensaiamos essa conversa. Então veja bem, o Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo e nós concentramos essa produção de soja num tipo de território, que é o centro-oeste brasileiro, embora tenha entradas para o sul, em que o chão não presta para a soja. Graças à ciência e à tecnologia brasileira, financiada por esse tipo de agências que ele descreveu aqui, por esse tipo de ferramentas, nós viramos a maior produção, a segunda maior produção, só perdemos para os Estados Unidos e estamos ali, para encostar com eles. E a segunda maior riqueza brasileira, cujo limite nós não conhecemos ainda, o petróleo do pré-sal, também era uma impossibilidade física, ninguém nem sequer podia sonhar no assunto, e foi desenvolvido e virou a segunda maior riqueza brasileira. Hoje nós somos exportadores de petróleo, graças ao esforço dos cientistas, da inteligência, dos estudiosos no Brasil. Esse é o esforço que nós queremos fazer nesse programa, professor Eudeu, é mostrar para o brasileiro desempregado, para o brasileiro que está assustado com a violência, que ouvindo falar em 5 bilhões, pode achar muito dinheiro. Mas essa relação de quanto bota e quanto volta, talvez seja a grande ferramenta nesses tempos pragmáticos, né? E essa outra parte, que não é tanto tecnologia, mas que a gente também está vendo aí uma ameaça, as ciências humanas. Por que um país como o Brasil, com tantos problemas, deve gastar dinheiro com sociologia, antropologia? Eles dizem que isso é jogar dinheiro fora. De maneira nenhuma. Essas são áreas também fundamentais para esse processo. Existe até um termo internacional agora mais usado, além da inovação tecnológica, tem inovação social. Então todas essas áreas produzem e já produziram muito para o Brasil. Não é à toa que o Brasil tem entre os seus cientistas mais conhecidos do mundo, tem Paulo Freire, um grande educador. E nós temos também na área, e muitos desses trabalhos são correlacionados com a qualidade de vida das pessoas, com o atendimento psicológico, com a questão da saúde pública, com a formação de hábitos na sociedade de saneamento, né, que às vezes o poder público certamente deveria fazer muito mais do que faz, mas muitos hábitos da população são relacionados com a questão da saúde pública, com a questão da convivência entre as pessoas, a diminuição da violência. Tudo isso está relacionado com as ciências sociais humanas. O uso, por exemplo, que nós temos no Brasil, as populações indígenas, as nossas reservas, que são importantes de serem analisadas, né, porque elas preservam muito do meio ambiente e a política indigenista brasileira, por exemplo, que sempre foi muito importante, estava na vanguarda, agora inclusive está sofrendo ameaças. Isso são fatores fundamentais que os antropólogos, todas as áreas de ciências sociais se dedicam a isso. Então, todas as áreas de ciências sociais humanas, elas fazem o conjunto, aliadas com as engenharias, aliadas com as ciências naturais, com as ciências exatas, com as ciências biológicas, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, e tem repercussão na economia também, porque a população, na medida que está mais integrada, que está com uma condição de vida mais adequada, o trabalhador rende mais. Então, isso é fundamental que a gente veja esse conjunto.
E os países todos do mundo desenvolvido apostam significativamente em todas as áreas da ciência. Evidentemente, o país pode ter em momentos específicos, e deve ter, prioridades, nas quais ele investe mais. Por exemplo, o Brasil deveria ter como prioridade a questão da Amazônia, que é uma questão fundamental de riqueza, que deveria ser muito mais explorada cientificamente. O Brasil tem condição de administrar a Amazônia, de explorá-la de forma devida? Tem todas as condições. Agora, é preciso ter um esforço maior, precisa ter política pública maior, exatamente colocando muito mais ciência e tecnologia nisso. E aí, quando eu falo da ciência, eu estou falando, obviamente, de todas as ciências. Sim. Da botânica, que é fundamental para ajudar a explorar aquela riqueza, da engenharia, a engenharia de transportes na Amazônia, que a questão dos rios é fundamental, e também todas as ciências sociais e humanas e as ciências da área da saúde, para que aquela população da ordem de 23 milhões de habitantes tenha também condições adequadas de vida e possa, inclusive, render melhor do ponto de vista econômico. Então, a Amazônia é um grande desafio brasileiro, e certamente temos um potencial imenso e que daqui a décadas, se nós não tomarmos a Amazônia no sentido inteligente do termo, no sentido sustentável do termo, ela possivelmente vai virar cobiça de outros países. Só a quantidade de água que nós temos ali, por exemplo, já é um motivo de, certamente, cobiça. A cobiça vai tirar a máscara, né, professor? Porque a cobiça já está aí no mundo. É só ver que as últimas guerras dos últimos décadas, tiveram quase todas elas o petróleo por base. Daqui a algumas décadas, a água vai ser um elemento, já é um elemento essencial e estratégico. Vamos conversar sobre outra agenda popular muito grave e que muitas vezes as pessoas não percebem bem a relação entre o que nós estamos conversando, a importância de uma aposta estratégica em ciência, tecnologia e inovação e a vida real do nosso povo, mais simples que seja, saúde pública. Então veja, o Brasil nos últimos meses perdeu o certificado internacional de área livre de sarampo e o Brasil está com quase 400% a mais de casos de dengue. É possível que a ciência e a tecnologia tenham respostas nas prateleiras das Fiocruz da vida, só para dar um exemplo prático que eu conheço, e o senhor conhece bem, não quero dar oportunidade ao nosso espectador de ver. É possível que a ciência e a tecnologia necessárias para resolver essas doenças medievais já estejam na inteligência brasileira e sem a transmissão direta para as políticas públicas? Grande parte disso sim. Né? E tem um exemplo recente, por exemplo, do caso novo que chegou, que foi o caso do vírus da Zika. Né? Então, o Brasil teve a capacidade de rapidamente controlar, fazer a prevenção, entender o que estava acontecendo, e a ciência brasileira, os laboratórios brasileiros foram essenciais nisso. Então, isso dá um exemplo claro, que se não tivesse laboratório funcionando, se não tivesse um quadro de pessoal capacitado para enfrentar a situação, para prevenir a situação e para entender o processo, certamente o Brasil poderia estar vivendo uma epidemia muito grave, afetando milhares e milhões de pessoas. Todo mundo lembra que a Zika é essa febre terrível transmitida por mosquito que gera fetos com microencefalia, que é uma tragédia, e foi resolvida a questão tecnológica com uma velocidade extraordinária graças aos cientistas brasileiros. Porque teve recurso do CNPq, das fundações de amparo à pesquisa dos estados, que são também fundamentais, que estão sendo desmontadas em vários estados, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, agora estamos tentando fazer uma recuperação, mas houve um edital muito rápido dessas agências que permitiu que toda a capacidade brasileira melhor qualificada para aquilo enfrentasse aquilo em poucos meses, conseguisse ter um resultado significativo. Agora, isso não conta, às vezes, para a economia. Às vezes os economistas olham e não veem isso, porque eles não veem a vida das pessoas. Economista burro. Evidentemente. Economista burro. Um pouquinho de inteligência de visão um pouco mais ampla, percebe que a saúde pública é um elemento essencial para a economia. Além de ser, evidentemente, para a vida das pessoas, para a qualidade de vida das pessoas. Quem pode imaginar a produtividade de uma sociedade que tem 700 mil casos de malária por ano? Pois e como você estava dizendo, nós temos nas prateleiras, já tem muitas dessas soluções, já estão lá. Aí precisa de política pública para poder trazer isso de lá e transformar numa coisa real para chegar à população de uma maneira adequada. Isso também precisa, no Brasil, melhorar muito a nossa educação básica, porque a educação básica também é um momento das pessoas poderem entenderem melhor a importância da vacinação, né? Porque agora, às vezes, vem correntes que vão contestando isso. Então, todo esse arcabouço de potencial da ciência e tecnologia, você deu o exemplo da Fiocruz, inúmeras universidades, institutos espalhados pelo país, têm capacidade para poder utilizar isso mais. Tem que ser chamadas mais a fazer isso. Então, eu acho que as políticas públicas, os governos têm até a obrigação de pegar as instituições de pesquisa, as universidades e dizerem, olha, nós temos questões emergentes e fundamentais do país para poderem ser resolvidas.
Vamos colocar essa capacidade a favor disso. Mas o que a gente não pode é destruir essa capacidade, porque isso vai comprometer o país para as próximas décadas, com certeza. Professor, existe um pensamento do cientista brasileiro organizado num documento, a SBPC sabe o que é que quer, os políticos sabem, se quiserem consultar o que é que a SBPC propõe, onde é que a gente acha esse pensar do cientista brasileiro? Seria muito pretensão a gente dizer que a gente tem todas as soluções, né? Certamente, e não só a SBPC. Na realidade, todas essas entidades, as universidades, instituições de pesquisa, a Academia Brasileira de Ciência, temos feito documentos, temos chamado especialistas nas nossas reuniões anuais. Qual é o documento mais atual, para quem quiser desdobrar na nossa conversa aqui? Nós temos um documento da Academia Brasileira de Ciência que fez todo um diagnóstico. De quando é? É contemporâneo? Ele é recente agora, de um ano atrás. Tem um documento que nós entregamos para os candidatos no ano passado da SBPC. As nossas publicações da Ciência e Cultura, está todo mês também, praticamente, o nosso Jornal da Ciência trazendo notícias e posicionamentos de cientistas. Nós temos já um arcabouço significativo. Nós tivemos a 4ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que é de 2010, mas que já desenhou uma política pública por uma década para o país. Infelizmente, grande parte daquilo não foi implementado. Mas certamente a capacidade da comunidade científica brasileira é grande. Mas nós temos de interagir mais, temos de discutir mais, temos de ter mais espaço para fazer isso, inclusive junto ao poder público. E nós estamos reivindicando agora, nesse momento, que o governo reative o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, o CCT, que é o órgão máximo, que até agora não se reuniu, né, para poder traçar políticas, discutindo com todos os ministérios de educação, de economia, de ciência e tecnologia, de minas e energia, né, de meio ambiente, para que a gente trace políticas. A comunidade científica brasileira está, inclusive, inaugurando agora no Congresso Nacional, na próxima semana, a nossa iniciativa para a ciência e tecnologia no parlamento. Mas isso é importante. Então, nós vamos estar lá, todas as nossas entidades, oferecendo para os parlamentares a nossa capacidade de apoiar nas legislações, na discussão, cobrando certamente pontos que nós achamos importantes, mas também dispostos a discutir com eles. Qualquer legislação relativa ao meio ambiente, à saúde, à energia, à violência, à segurança, todas essas nós estamos oferecendo, de certa maneira, tornando disponível a comunidade científica para dialogar. Nós não temos certamente todas as respostas, porque esse é um processo de construção. Mesmo porque as respostas também para o povo brasileiro dependem muito do envolvimento da sociedade. Sim. Mas nós certamente temos muita coisa a dizer e a colaborar nessa direção. Estamos caminhando aqui para não ocupar muito mais o professor Eudeu, que deu essa gentileza para nós de receber a gente aqui, a sede da SBPC. Uma pergunta sobre ciência de ponta. E essa se desdobra em duas coisas. A primeira, algum projeto importante que, estando a meio caminho ou quase pronto, possa estar nesse momento prejudicado, ameaçado de descontinuidade por esse momento de contingenciamento estúpido, pouco inteligente, porque as dificuldades são reais, mas a sua posição é muito clara. Estão abertos a conversar, estabelecer um lugar onde todas as coisas possam ser discutidas. Mas a grande questão é projetos que estão em andamento, coisas importantes para o país, onde o país já gastou 60%, 70%, 80% e que podem agora paralisar. Existem alguns? Existem vários, né? Na realidade, existe uma quantidade muito grande de pesquisas avançadas no Brasil, que o Brasil construiu um sistema, nessas últimas décadas, robusto. Né? Evidentemente, nós estamos em 13º lugar mundial em termos de produção científica. 13º. 13º. Subimos muito, podemos subir mais ainda. Né? Nós certamente poderíamos disputar entre digamos, um sonho aí entre a meia dúzia de países mais avançados. E certamente um grande desafio é fazer com que essa pesquisa produzida tenha repercussão na inovação tecnológica, na indústria, no setor produtivo e também na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Mas nós temos um sistema, os chamados Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, são os INCTs, que o Brasil tem da ordem de 100. Na realidade foram aprovados 252, aprovados inclusive por júris internacionais, só que financiaram apenas 100 e com corte. Então, portanto, estamos fazendo um esforço grande para que eles funcionem. Esses institutos reúnem, digamos assim, um conjunto de cientistas brasileiros mais qualificados em várias áreas.
medicina tropical, nanotecnologia, na área de educação, na área de antropologia, nas áreas de ciência, de engenharias, de materiais, nas áreas de biomédicas. Então, nós temos um conjunto de pesquisadores muito grande no Brasil, antenado e articulado com pesquisadores internacionais, que tem uma capacidade muito grande de fazer pesquisa avançada. Eu dou um exemplo aqui da nanotecnologia, né, que é uma área no mundo inteiro em expansão. Foi criado agora o Centro de Nanotecnologia em Belo Horizonte. O que é nanotecnologia? Nanotecnologia é o estudo da matéria nas suas dimensões menores. Então, você vai na escala do átomo e da molécula, você pode fazer uma engenharia, digamos assim, um estudo disso, para poder construir, inclusive, novos materiais. A nanotecnologia constrói, por exemplo, os chamados nanotubos de carbono, que são estruturas que foram criadas a partir dos átomos de carbono, ligações entre eles diferentes, que produzem materiais muito diferentes daqueles que a gente encontra habitualmente. Material para usar nas coisas mesmo. Para usar nas coisas usuais, e tem resistência muito maior, tem tipo leveza. Um negocinho que entra no coração e quase operar. Quase todos os produtos que nós temos aqui estão altamente industrializados pela ciência. Pela ciência. Todo esse equipamento que a gente está usando aqui... Você desculpa eu puxar o nível para baixo? Não, muito obrigado. E eu sou físico, nós então queremos entender, pois fascinado, porque a física quântica, né, mudou o mundo. Né? Ela tem uma repercussão no mundo de hoje, na economia, gigantesca. Porque você tem o laser, né, para dar um exemplo, que era uma criação teórica em 1916, lá na cabeça do Einstein, era uma ideia de a luz se transmitir de uma maneira mais organizada, que era uma coisa que não existia da natureza daquela maneira. Né? E o homem criou isso artificialmente. E hoje as crianças brincam com laser, esses aparelhos que nós estamos usando aqui estão laser, e você vai no hospital e você faz uma operação no seu olho a partir do laser. Então isso mudou a vida cotidiana. Então um exemplo claro de como uma invenção que aparentemente não tinha utilidade, né, ela pode ter uma repercussão imensa. Né? E isso inclusive valoriza aquela ideia de que ciência básica é fundamental. Porque às vezes a repercussão não é imediata, às vezes as pessoas perguntam, mas essa pesquisa vai dar uma repercussão agora? Pode ser que sim, pode ser que não. É importante a gente se preocupar com isso. Mas a longo prazo e a médio prazo, a ciência básica que revolucionou o mundo. Essa coisa de estudar o quanta, né, o miudinho, átomos, o minúsculo, acabou dando no GPS. Claro. Né? O GPS que a gente usa o Waze nas ruas, agora ninguém precisa mais parar para perguntar onde é uma rua. Isso deriva disso, de um conjunto de satélites que usam a mecânica quântica. Toda a comunicação nossa no mundo está relacionada com isso. Vamos falar sobre isso. Mas voltando para a questão da nanotecnologia, porque eu acho que é um ponto interessante, é uma área de avanço. O Brasil tem grupos muito avançados e com esses cortes nos INCTs, fizemos uma reunião recente com 70 INCTs no Rio de Janeiro, todo muito preocupado, porque todas essas áreas estão ameaçadas. Quer dizer, a gente está comprometendo o futuro do Brasil se a gente corta recursos da maneira como está sendo feito. E ainda nessa questão da tecnologia de ponta, o Brasil deveria apostar em foguete, propulsão nuclear, essas coisas? Olha, essas são escolhas complicadas e que têm que ser muito bem discutidas, mas certamente são estratégicas para o país. Uma política espacial, haja vista a China, a Índia e outros países que avançaram nisso. O Brasil poderia ter avançado muito mais nisso. Então, nossa política espacial, digamos assim, está rateando há muitos anos. Então, certamente, essa é uma iniciativa importante. A questão nuclear, que foi também uma disputa importante, em particular na década de 70, que a SBPC se envolveu muito nisso, quando se criaram as centrais nucleares lá em Angra dos Reis, que nós, a comunidade científica, os físicos, a SBPC, queríamos que a gente desenvolvesse tecnologia aqui, e não apenas comprasse um pacote pronto. Naquela época da Alemanha. Na época da Alemanha. Se nós tivéssemos feito isso, certamente os nossos programas teriam avançado muito. Mas nós avançamos também. A Marinha, por exemplo, brasileira, fez um desenvolvimento importante no enriquecimento do urânio, agora na criação, na construção de um submarino nuclear, o que dá uma independência, é uma coisa importante para a segurança do país. Então, nós temos certamente agora, nessa esses área... domínios, a pretexto de um foguete, a pretexto de um submarino, eles também têm repercussão civil. São domínios técnicos que têm aplicação civil. Por exemplo, microeletrônica. O Brasil não tem nenhum celular brasileiro. Se a gente desenvolve uma coisa para o foguete, dali pode sair todo o domínio para fazer um celular brasileiro, para dar um exemplo aqui. Com certeza. Essa repercussão, às vezes, as pessoas não percebem, mas ela é muito presente. Os Estados Unidos, quando o Kennedy colocou como objetivo ir à Lua,
Parecia uma coisa de lunático, e a Lua, né, naquele momento. Mas aquilo foi uma mobilização gigantesca na sociedade americana, que permitiu desenvolver tecnologias altamente avançadas que agora são comercializadas. Os computadores, inclusive, foram desenvolvidos a partir da Segunda Guerra, e também nesse movimento de você prever o movimento dos satélites e tudo mais, como você chegar à Lua, foram aperfeiçoados para isso. Então, muitas coisas que nós temos hoje no nosso bolso, né, que os nossos celulares já são computadores, no certo sentido, né, muitos deles, vieram também desses avanços. Então, aquele movimento dos Estados Unidos que diz que vamos chegar na Lua numa década, fez com que melhorasse a educação básica nos Estados Unidos, porque tinha de preparar melhor as pessoas, mudou a indústria americana, trouxe muita repercussão. Então, todos esses avanços da ciência e tecnologia, eles trazem repercussão. Pode demorar um pouco, pode não ser imediata, mas certamente importante. Então, esses programas tipo espacial, nuclear, conhecimento do mar, são estratégicos para o país. E a longo prazo eles são decisivos para a soberania nossa. Do país. Deixa eu lhe fazer uma pergunta agora mais terra a terra. Os países mais ou menos de desenvolvimento semelhante ao do Brasil investem quantos por cento do seu orçamento ou da sua riqueza em ciência e tecnologia? E qual parte disso é pública, estatal, e qual parte disso é privada? Olha, os países desenvolvidos, todos eles investem bem mais que o Brasil em relação ao PIB. A média internacional que a Europa está tentando atingir agora, nos países desenvolvidos, é em torno de 3% do PIB. 3%, ou seja, de cada 100 riquezas que você produz, 3% são aplicados no esforço científico. Ciência, tecnologia, inovação. Pesquisa e desenvolvimento, né, que também transformar aquela ciência em produto. Né? Então, esse conjunto 3%. E o Brasil está investindo quanto? O Brasil está na ordem de 1,1, está patinando nisso há muito tempo. Estamos investindo um terço do que seria o ideal, é isso? Sendo que como o nosso PIB também caiu, isso significa que nós estamos regredindo nesse aspecto. Mas para você ter uma ideia, a Coreia do Sul, que avançou muito, a China, que avançou muito, investiam como o Brasil na década de 70 e 80. Estava mais ou menos par e passo. Hoje eles já dispararam muito. A China está em 2,2, a Coreia já está em 4, porque perceberam que essa é uma questão central. Porque quando a gente compra os produtos made in China aí na rua, das grandes cidades brasileiras, a gente não entende que por trás dele tem muita ciência, tecnologia e educação. Aquilo está embutido ali. Né? E a China hoje está ocupando um mercado mundial com grande intensidade em função disso. A Alemanha também, certamente a força da ciência e tecnologia na Alemanha, que investe 3%, 3%, Estados Unidos 2,8%, Japão 3,5%. Então, isso só setor público ou é agregado com o setor privado? Nesses países, a China é uma estrutura um pouco diferente, mas em quase todos os países da Europa, por exemplo, Estados Unidos, a proporção de investimento do setor privado é maior. Atinge da ordem de 60% a 70%. Dos 3%. Dos 3%. Então, o poder público investe em torno de 1/3, um pouco mais, 40% disso. No Brasil, é trocado. O poder público investe muito mais do PIB, da ordem de 60%, 2/3 quase do investimento no Brasil provém... Por quê? Qual é a sua hipótese para explicar isso? É uma questão histórica da má formação da estrutura produtiva no país. Né? Então tem uma história... Não é regulatório, não? Não, isso é regulatório. Certamente a gente precisa de política pública, e esse é um desafio, para fazer com que o setor empresarial invista mais em ciência e tecnologia, aposte mais nisso. Mas tem de romper uma cultura também. Porque a cultura brasileira, muitas vezes, do empresário, o Brasil é um país muito de exploração. Explorava o pau-brasil, o ouro, a mata, e foi ocupando e explorando, né? Sem precisar, como outros países tiveram, de fazer um esforço de usar a ciência e tecnologia para fazer uma exploração mais eficiente. Tinha muita riqueza aqui. Então a gente se acostumou maior, no certo sentido, de aproveitar a riqueza, a flor do solo, e não se aprofundar nisso. Então isso criou uma mentalidade que não aposta na ciência e na tecnologia, no risco, que tem risco, óbvio. Então, mas isso aí eu acho que precisa de duas razões, dois fatores para mudar isso. Primeiro, uma política pública adequada. Então, o Estado tem que discutir, a academia, as universidades também têm que abrir um pouco mais para fazer uma interação com esses setores de maneira mais produtiva. E mudança de mentalidade. Mas as universidades se queixam de que elas são proibidas de estabelecer mais generosamente essa relação. Nós apoiamos, inclusive, a SPC, inclusive começou aqui nessa sala em 2008, uma discussão com então, o presidente da República, para mudar muito do arcabouço legal brasileiro, para favorecer essa interface da comunidade, das instituições de pesquisa, das universidades com o setor mundo produtivo. Então, o chamado marco legal,
né, que foi aprovado finalmente agora em 2018, que passou por uma mudança constitucional. Esse marco legal é bom? Esse marco legal avançou muito, ele permite muita coisa, ele tem que ser implementado. Sim. Certamente nós temos discordâncias de alguns aspectos nele, mas não são significativas diante do potencial que ele tem. Então, o que nós temos que fazer agora, esse marco legal flexibiliza muito essa parceria, possibilita entre o setor produtivo e o setor acadêmico, as universidades, instituições de pesquisa. Agora, transformar isso em realidade, porque no Brasil, frequentemente, você sabe, né? Às vezes se aprova a lei, mas ela não vira realidade. Não pega, é a lei então, que pega, a lei que não pega. Então, nós estamos no esforço para pegar esse marco legal nos estados, né? Porque isso tem uma repercussão nos estados, nos municípios, nas universidades. Nós estamos fazendo um esforço grande para que cada estado também tenha a sua lei da inovação, que permita que a ciência possa transitar de maneira mais fácil entre o setor que a produz e o setor que vai transformar aquilo em produto no setor produtivo. Professor Deu, eu quero lhe agradecer muito a sua generosidade, veio lá do Rio de Janeiro, nos recebeu aqui na SBPC, e nesses dias 8 e 9, o que vai acontecer? É a sua palavra, né, a nossa gratidão por ter nos ajudado aí ao povo brasileiro a entender a importância grave, urgente, e eu termino como comecei. Ciência e tecnologia hoje é o outro nome de soberania. E soberania é aquilo, o país que manda ou não manda no seu próprio nariz. E o Brasil, que já teve um avanço extraordinário, muitos exemplos foram dados aqui, parece retroceder. E não adianta a gente ficar só se queixando e reclamando, é preciso ajudar para que as coisas aconteçam de forma diferente. E essa é a intenção desse nosso programa. Então, a palavra está com a ciência brasileira, com um dos seus principais líderes, com a nossa gratidão por ter nos recebido. Muito obrigado pela oportunidade de falar para vocês. E eu queria fazer um convite, né, a todos os brasileiros de todas as áreas, regiões do país, de todas as categorias sociais, de todas as profissões. Vamos perceber que ciência, tecnologia e educação de qualidade são elementos centrais para o nosso país. Então, são oportunidades para a gente sair dessa crise que nós estamos vivendo. A crise tem várias dimensões, mas certamente sem ciência, tecnologia e educação, o Brasil não vai sair dessa crise. E para nós vamos fazer uma série de atividades que contamos com vocês, a participação das pessoas em marchas pela ciência que nós vamos organizar pelo país aí em várias cidades, mas nos dias 8 e 9 nós estaremos em Brasília, num movimento que a gente chamou de Ciência Ocupa Brasília. Nós vamos estar no dia 8, né, no Congresso Nacional, lançando uma iniciativa de ciência e tecnologia no Parlamento brasileiro, todas as nossas entidades, com deputados, com parlamentares de todos os partidos, que nós queremos chamar todos para se envolver nessa problemática, nessa crise grave que a ciência brasileira está sofrendo, para a gente superar esse momento e pensar políticas de mais longo prazo que ajudem o país a sair dessa situação e ter uma melhor qualidade de vida para todos. Então, no dia 8 de maio, nós vamos estar em Brasília fazendo essa atividade. Vai ter atividades também em algumas outras cidades brasileiras, mas em Brasília vai ser no Congresso nesse dia, fundamentalmente. No dia seguinte, 9, nós vamos ter uma reunião de dia inteiro da comunidade científica, das suas entidades representativas, com o ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o Marcos Pontes, em que nós vamos levar para ele uma série de pontos que nós temos discutido. Ele vai nos apresentar também a sua visão de como é que está se desenrolando a política científica no país e nós vamos cobrar, inclusive, os compromissos desse governo, feitos em carta, né, pelo atual presidente, de recuperação dos recursos de ciência e tecnologia, dessa recuperação orçamentária, e o atual presidente assinalou, inclusive, que colocou como meta de atingir 3% do PIB para recursos para ciência e tecnologia ao final do seu mandato, que é uma meta ousada. E nós vamos cobrar, porque foi um compromisso que ele assumiu conosco, com a Academia Brasileira de Ciências e com o povo brasileiro. Então, nós achamos que ciência e tecnologia é um elemento fundamental. Dia 8 e 9 nós vamos estar em Brasília e contamos com os estudantes, os professores, os pesquisadores de todas as áreas do Brasil, aquelas pessoas que gostam da ciência, aquelas que veem a ciência como um elemento importante nessa luta para a gente superar esse momento grave que a ciência brasileira está passando. E certamente isso vai poder contribuir nos próximos anos, nas próximas décadas, para a melhoria de condições de vida das pessoas, para o emprego qualificado, para a recuperação econômica e também para uma coisa que não é menor e que você já enfatizou, que é a soberania do nosso país. Você está vendo, você está muito angustiado com o seu desemprego, com a informalidade, você está muito preocupado com a saúde da sua família, a violência nos assusta a todas as famílias brasileiras, mas só há solução para isso no ambiente de um projeto nacional de desenvolvimento.
e não se faz projeto sem uma aposta central, definitiva, que entre governo, sai governo, ideologia A, B ou C, que faça uma aposta definitiva em inteligência, ciência, tecnologia, inovação, aplicações em desenvolvimento e educar, emancipar o nosso povo. Essa é a mensagem desse programa. Mais uma vez, professor Eudeu, muito obrigado. Muito obrigado.